Olá pessoal, que vai fazer o concurso do IFMA 2023 na cidade de São Luís, no Maranhão. Pessoal, desde já peço que você se inscreva, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficar passando as disciplinas específicas aí, tá? Então clica aí, comenta, dá um like, tá ok? Realizada vai ser em São Luís no próximo domingo, dia 23, né? Arquivologia, como uma das disciplinas lá do conteúdo específico, né? Que para muitos é considerado uma matéria chata, né? Mas tem que estudar. Por exemplo, aqui, ó, arquivologia. O que você tem que ver aqui, ó? Tem quatro especificações aqui, ó, relacionadas à arquivologia. Tem esse aqui, 1, 2, 3, 4. O que fala de cada um? Pessoal, o que eles podem fazer com isso aqui na prova? Tá vendo que tem quatro especificações de arquivos? Eles podem colocar o quinto, esse quinto que vai ser a resposta, certo? O que são arquivos? São um conjunto de documentos, né? Produzidos, presta atenção, produzidos e acumulados, tem que estar produzidos e acumulados, né? Por uma entidade coletiva, pode ser pública ou privada, pessoa ou família. Esse aqui é o detalhe aqui, ó. Tá vendo? Não é só público ou privada, aqui, ó, por pessoa ou família, certo? É uma instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, né? A guarda, a conservação. Presta atenção nisso aí, ó. A guarda, a custódia e a conservação. Arquivos são estruturas onde funcionam os arquivos, também é outro conceito correto. É uma estrutura onde funciona, né, os arquivos, onde ficam guardados os arquivos. Móvel destinado à guarda de documentos é outro conceito. É um móvel guardado, destinado à guarda de documentos. Pessoal, uma lei muito importante relacionada à arquivologia é essa lei aqui, ó, 8.159, de 8 de janeiro de 91, que considera arquivos para fim desta lei os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas. Então não é só público, tem entidades privadas também, certo? Ou pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos, né? Preste atenção aqui que é instituições de caráter público e entidades privadas, certo? Uma questão de concurso aqui, ó, porque apesar de terem poucas na OCP, eu coloquei uma da Fundação Carlos Chagas. Ó, o Instituto da Delegação de Competência foi sempre empregado pela administração estatal no Brasil, seja pelo número insuficiente e pouco especializado de agentes públicos em tempos passados, seja pela vontade política de descentralizar, né? Está centralizado e descentraliza para outras pessoas, para outros setores. Mais recentemente, documentos acumulados por uma empresa de direito privado encarregada na prestação de serviços de iluminação ou de uma cidade ou de uma região constitui o ponto de vista legal, né? Isso aqui é o que, pessoal? Os documentos acumulados. Ó, documentos acumulados, pessoal. Lembra lá atrás? Fala documentos acumulados. Lembra de quê? Arquivos públicos, né? Por uma empresa de direito privado, tá vendo lá, ó? Encarregado na prestação de serviço de iluminação e tal. Então, direito privado ou público acumulados, pessoal. Acumulados, ó. Tá vendo aqui, ó, conjunto de documentos produzidos e acumulados, tá vendo? Por uma pessoa, por uma empresa pública, uma entidade coletiva pública ou privada, entendeu? Aqui, ó, esse contexto dessa questão foi baseado no artigo 7º da Lei 8.159/91. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos também, no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e de município, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias, tá vendo? A função administrativa, ela não ocorre só no executivo, pode ocorrer no judiciário e no legislativo também, pessoal. Princípios arquivísticos. Esse aqui, pessoal, prestem muita atenção, que isso aqui e o princípio que mais cai, apesar de eu já falar que a OCP tem pouca questão, é esse princípio aqui, ó, princípio da
Proveniência, pessoal, esse cai bastante. Presta atenção, qual que é o X da questão aqui, ó? O arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado, ó, aos de outras entidades produtoras. É só ver esse detalhe aqui, pessoal. Ó, não deve ser misturado a outras entidades produtoras. Tipo assim, um órgão do IFTO produziu seu arquivo e o MPU produziu o seu. Não pode ser misturado, pessoal. Proveniência, certo? Princípio do respeito aos fundos. Esse desdobramento basicamente respeita o que conhecemos por princípio da proveniência. Então está relacionado a isso aqui, ó, respeita, né, ao princípio da proveniência, certo? Princípio do respeito da ordem original. Ó, está falando aqui, ordem original. Está diretamente focada em sua ordem interna. Falou de ordem na preservação do seu arranjo, certo? Falou de ordem. Organicidade. A organicidade é a relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora. É a relação natural, pessoal, natural, né? Em decorrência das atividades. Entendeu? É assim, o que ele quer dizer com isso? Se um hospital é um hospital, ele vai gerar arquivos, né, relacionados ao hospital, né? Vocês entenderam? Ministério Público, processos. Então é uma relação natural, organicidade, orgânico. Cumulatividade, ó, vai ao encontro, né? Vai ao encontro da definição de arquivos da já estudada. Diz que o arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica. É com progresso natural e orgânico. Com o tempo, né, vai aumentando, a organização é natural e orgânica. Princípio da reversibilidade. É o princípio segundo o qual todo procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido. Olha aqui, ó. Vê lá na questão, se necessário, é o que pode ser revertido. Um procedimento foi feito algum procedimento lá no arquivo e pode refazê-lo, né? Pode ser revertido, voltar ao estado original. Princípio da inalienabilidade ou imprescritibilidade. Proíbe, já vê isso aqui, ó. Proíbe a transferência de propriedade dos arquivos públicos a terceiros. Olha, propriedade do Ministério Público para outra pessoa, a terceiros. Quem tem que ser responsável é o próprio órgão. Seus arquivos não prescreve, termina com o tempo. Quer dizer, não prescreve, termina. Prescrever é terminar, ou seja, ele não prescreve com o tempo. Princípio da universalidade. Tem um papel mais abrangente ao cuidar dos documentos e tratar da gestão documental. Gestão documental, ou seja, falou de gestão documental, princípio da universalidade, né? Antes de entrar nos pequenos detalhes sobre a natureza documental. E o princípio da proveniência territorial ou da territorialidade. O documento deve sempre ficar o mais próximo possível do local onde foi produzido. Olha só, falou que o documento tem que ficar perto, onde ficou. Se falar assim, o documento foi produzido lá no IFTO, vai ficar lá na reitoria, na capital. Vamos supor que esse material do IFTO tenha sido feito em Imperatriz, então deve ficar o mais próximo possível de onde foi produzido, entenderam? Princípio da pertinência territorial, o documento deve ser transferido para o local com o qual o seu conteúdo está relacionado. Então, se relacionado à educação, tem que ficar próximo, né, onde está relacionado. Princípio da pertinência temática, deve ser reclassificado por assuntos sem levar em conta a proveniência e sua classificação original. É também conhecido como princípio temático, né? Isso aqui é o seguinte, é o que volta lá no início lá da proveniência, que não pode misturar, e a sua classificação original. Princípio da veracidade, vem de vero. Da veracidade ou confiabilidade, por sua vez, tem um papel complementar ao da autenticidade, documento autêntico, garantir que o conteúdo ali presente é real. Então, se falasse autenticidade, o documento é real, né? Princípio da veracidade. O princípio da autenticidade
diz respeito à qualidade de um documento e não se relaciona ao seu conteúdo, com o seu conteúdo, o seu conteúdo não sofreu alteração, corrompimento ou adulteração. Ou seja, o documento não pode sofrer alteração, corromper o documento corrompido ou adulterar, alteração do documento, se chama autenticidade. E qual a diferença da autenticidade para a veracidade? A veracidade é garantir que o conteúdo ali presente é real, severo. Agora, a alteração do documento é autenticidade. O princípio da unicidade, independentemente de sua forma, gênero, tipo ou suporte, os documentos e arquivos conservam seu caráter único. A característica do documento é única, né? Independente se o tipo, o suporte é de madeira, do pergaminho, entendeu? É um caráter único. Da indivisibilidade, também chamado de princípio da integridade arquivística, diz que os fundos de arquivos também devem ser preservados, sem dispersão, sem dispersar um documento para outro, mutilação, rasgar, alienação, alienar um documento a outro, não pode destruir, destruição não autorizada. Essa destruição não autorizada, que às vezes o documento tem uma época que podem ser, né, com tantos anos, os documentos podem ser mutilado, rasgado, né, queimado, né, e transformar em mídia digital, por exemplo, ou audição indevida, certo? Então é isso, pessoal. Esse aqui é um resuminho bacana aqui de arquivologia, né, para a prova do IFMA 2023, certo? E apesar de ter outras matérias consideradas matérias chatas também, que está lá no conteúdo específico do assistente de administração. Esse é um dos cargos que vai ser um dos mais concorridos, né? Assistente administrativo em nível médio, meu antigo cargo, eu trabalhei lá no IFTO. Então, se você gostou do conteúdo, pessoal, se inscreva, clica no sininho, né? Para quando quando eu postar mais material, né, você ficar por dentro, né, das matérias do concurso do IFTO, que vai ser próximo agora, no próximo domingo, né, dia 23 de julho.